Bom, então, a partir dessa forma de representar os elementos de uma lista linear como árvore, a gente vai conhecer também aqui alguns conceitos sobre árvores, né? Então, a estrutura heap, ela tem uma demanda especial. A estrutura heap, ela demanda que a sua árvore binária seja do tipo binária, seja do tipo completa. E ela demanda também que os nós com filhos sejam maiores do que seus filhos. O elemento que está dentro de determinado nó seja maior do que os seus filhos logo a seguir após eles. Nós com filhos sejam maiores. A gente vai ter um heap máximo, né? Mas a gente pode também ter um heap mínimo, no qual o elemento na raiz ele será menor do que seus dois filhos e, consecutivamente, os próximos filhos, né, devem ser menores do que os outros. A gente teria um nó mínimo. Então, eles podem ser, nós com filhos podem ser maiores do que os filhos. A gente vai ter um heap máximo. E se forem menores, vai ter um heap mínimo. Tá? Então, vamos entender primeiro o que é uma árvore binária completa. Tá? Vamos entender, então, o que não é uma árvore binária completa, para a gente poder partir para operações sobre o heap e obter, então, o funcionamento do heap sort. Né? Bom, então, a partir de determinada árvore, né, com elementos como a gente tinha preenchido anteriormente, elemento A, dois filhos, B e C, B com mais dois filhos, e C, D e E C com dois filhos, F e G. Então, isso aqui é o que a gente chama de árvore binária, que ela pode ser categorizada como uma árvore binária completa, porque o seu preenchimento se baseou a partir da esquerda para a direita. Essa árvore binária ela também pode ser denominada árvore cheia. Né? Só que nem a gente, quando começar a trabalhar com as operações, a gente vai ver que o heap ele precisa que ela seja completa, mas não necessariamente cheia. Então vamos fazer a distinção aí do que é uma árvore binária completa para uma árvore binária cheia. Uma árvore binária completa, como eu já adiantei, ele tem seu preenchimento da esquerda para a direita. Uma árvore binária cheia demanda que os nós que tenham filhos tenham os dois filhos, né? E os nós que não tenham filhos, né, se mantenham com zero. Então não é permitido nós com apenas um filho para a gente ter uma árvore binária cheia. Tá? É possível a gente ter uma árvore binária que seja completa e cheia em algumas situações. É possível a gente ter uma árvore binária que seja completa, mas não seja cheia. É possível que a gente tenha uma árvore binária que seja cheia, mas não seja completa. E é possível que não seja nenhuma das duas. Tá? Então, vamos observar essas seguintes situações. Tá? Vou pegar alguns exemplos aqui. Nesse caso aqui, né, ela é uma binária cheia e completa. Tá? Vamos pegar determinada situação aqui que eu tenho os elementos A, B, C, D, E e F. Então vamos olhar para essa situação aqui. Nessa situação, essa árvore ela não pode ser considerada completa porque o seu preenchimento não foi da esquerda para a direita em cada camada. Então nessa terceira camada aqui,
também chama aqui a altura da árvore, né? Então, nesse momento, a gente conta a altura através das arestas. Tem uma aresta, então a altura aqui até nesse ponto é 1, aqui na altura 2. Na altura 2 dessa árvore, o seu preenchimento não foi da esquerda para a direita. Para que eu tivesse uma árvore binária completa, seu preenchimento deveria partir daqui, e aqui está faltando o elemento filho esquerdo de C. Tá? Então, essa árvore aqui a gente não considera como completa. Não é completa. Tá? Essa árvore binária aqui também não pode ser considerada como uma árvore binária cheia, porque existe um nó que tem apenas um filho. Tá? Então, para ser uma árvore binária cheia, esse elemento tem dois filhos. Esse nó tem dois. Esse nó tem dois filhos. Esse nó só tem um. Tá? E os outros que não têm filhos, tranquilamente podem ter zero. Mas como esse aqui só tem um, não é cheio. Né? Vamos fazer mais alguns exemplos. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem que o seu preenchimento também não foi da esquerda para a direita. Então, não fiz o preenchimento nessa altura, nos elementos que estão na altura 2 da árvore. Né? Então, não preenchi da esquerda para a direita. Estão faltando os filhos da esquerda à direita de B. Tá? Então, não é considerada uma árvore completa. Tá? E podemos considerar essa árvore binária cheia. Esse elemento aqui tem dois filhos. Esse elemento aqui tem zero. Esse tem dois filhos. Esse tem zero e esse tem zero. Tá? Então, aqui a gente pode considerar como uma árvore binária cheia. Tá? Não é perfeitamente cheia, pois nem todo mundo que tem filhos tem exatamente em todas as alturas. Tá? Mas é uma árvore binária cheia. Outro exemplo, né? Fazer um exemplo oposto. Tá? Então, vamos pegar aqui A, B, C e D. Então, nessa situação aqui, o preenchimento foi, em cada altura da árvore, foi da esquerda para a direita. Tá? Mesmo B não tendo um filho da direita, mas eu comecei preenchendo da esquerda. Tá? Então, aqui eu posso considerar como uma árvore binária completa. Tá? Agora, não é árvore binária cheia. Tá? Mesmo esse elemento aqui, esse nó tendo dois filhos. Esse tem um zero, esse tem um filho e esse tem zero. Então, não é árvore binária cheia. Tá? A gente pode ter essa situação também. Tá? Então, ela pode ser completa, né, e cheia. Completa e cheia, ela pode ser nenhuma das duas, nem completa e nem cheia, como nessa situação. Tá? Ela pode ser completa, ela pode ser cheia, mas não precisa ser completa. E ela pode ser completa, mas não necessariamente cheia. Para a gente obter o heap, a gente vai ter apenas árvores binárias completas. Se ela for cheia, tá? É uma consequência da situação, mas não necessariamente para a gente ter um heap. A gente precisa ter uma árvore binária completa. Desculpe, para a gente ter uma árvore binária, para a gente ter um heap, a gente não precisa ter uma árvore binária cheia.